clássico contra o Palmeiras e os jogos contra o Palmeiras nos outros meios de semana pela Copa Libertadores da América, o São Paulo não pode jogar todos os jogos com a equipe principal. Não pode jogar. Acho que perder o tabu nessa situação faz parte. Se o São Paulo entrar com o time reserva, que eu acho que não vai fazer, entrar com reserva. O tabu já é uma outra história. Acho que ninguém no São Paulo esse ano pode mais reclamar de tabu aqui, tabu acolá perdido, porque o São Paulo entrou com um time reserva contra o Racing e perdeu um tabu de 49 anos de Libertadores desde a estreia do clube, onde você conta toda a história do São Paulo pelos confrontos contra os argentinos, né? Nunca tinha perdido no Morumbi, 72 semifinal com o Independiente, 74 final contra o Independiente, demora muito tempo para jogar, 92 pega o time do Bielsa, ganha a final do time do Bielsa, 93 vai lá, perde por 2-0 da Argentina, vem e mete 4 no News Old Boys, no jogo de volta, aí perde a decisão mesmo ganhando. Birner é uma enciclopédia. Mesmo ganhando o jogo no Morumbi, eu estava em todos os jogos. Mesmo ganhando o jogo no Morumbi, não é Vou te contar um negócio. Aí, 2005, o Birner é uma enciclopédia. Contra... Eu nunca que eu ia lembrar isso. 2005, a semifinal contra o River Plate, e de repente, para jogar contra o Mirassol e a Ferroviária, pelas quartas de semifinal do estadual, o São Paulo abriu mão de ter um time mais forte contra o Racing e perdeu o tabu. Então, se você perde o tabu de quase 50 anos de confrontos contra times argentinos, pelo qual você conta toda a história de glórias do clube na competição onde ele é tricampeão continental e onde virou tricampeão mundial, você pode abrir mão de uma rodada diminuindo sua chance de manter o tabu contra o Flamengo, pensando em manter o tabu contra o Palmeiras, que é muito difícil de ser mantido, porque o São Paulo na Libertadores jogou 8 vezes com o Palmeiras, ganhou 6 e empatou 2. O São Paulo tem que fazer escolhas. Se o São Paulo abraçar o mundo, vai ficar muito pesado carregar e a chance de afundar aumenta. Como fez escolha contra o Corinthians, né, Bia? Vai facilitar a vida contra o Corinthians do São Paulo, e Itaquera. do Flamengo, né? Exatamente, Mauro, exatamente. Tem razão. Corinthians... Vai Mauro, depois o Breler fala. Não, como fez lá quando uma parte dos São Paulinos queria que levasse o time principal contra o Corinthians, porque nunca tinha ganho lá na Arena Corintiana e tal, e acabou indo um time misto e tal, enfim. Empatou até, né? Acho que nem perdeu por isso, né? Mas não ganhou, enfim. Também poupou. Agora eu tô vendo aqui, vamos esperar, né? A escalação. Por enquanto é só uma projeção, né? Não sabemos. Mas tô vendo que 4 ou 5 não devem descansar, não. Não sei, o Arboleta jogou Copa América toda, voltou, já jogou. Eu acho que ele deveria estar descansando. O Miranda é um jogador para descansar, né? Pela idade, etc. Rigoni acabou de voltar. O Rigoni acabou de voltar, pode ser que jogue o Vitor Bueno, enfim. O Marquinhos não, esse daí deve estar querendo jogar de manhã, de tarde e de noite, né? Esse daí tá louco, tá cheio de energia. Pedro Iver foi do Vitor Bueno. Hein? Vai querer me puxar pra discussão por quê? Eu não falei nada, me deixa quieto aqui. Você falou que eu chamava o Reinaldo de Quinaldo, eu posso falar isso também. Eu sou fã do Vitor Bueno e do Alexandre Pato. Se é pra te espizinhar, eu já aviso logo. Então, eu sou fã do Bueno e do Pato. Eu sei que você gosta cai muito bem no seu time. Mas eu queria colocar um ponto aqui que eu senti que os senhores estão num clima de muito oba-oba com o senhor Renato Portaluppi. E aí, tô brincando. Não. Oba-oba não. Não quero que critique, mas parece que o Renato chegou num lugar onde havia terra arrasada e parece que ele está há meses. O Renato só chega ao Flamengo porque havia um clima ruim no time. O trabalho de campo era bom. No balanço não dá pra gente falar o trabalho do Rogério no Flamengo foi ruim ou talvez abaixo das expectativas. Pode ser, mas havia um caminho, havia um direcionamento ali. E o Renato fez 3 jogos só. Um jogo ruim na Argentina, em que sai com resultado, e 2 bons jogos na sequência, mas uma amostragem muito pequena, em que para mim não fez nenhuma revolução tática, até porque não tem tempo para isso. Mas tirou o Arão da zaga e colocou como volante. O Arão como volante, da forma como jogou contra o Defensa e Justiça, da forma como jogou contra o Bahia, fazia movimentações muito parecidas quando jogou como volante com o Rogério. E não estou falando que o Renato está imitando o Rogério ou deixando de trabalhar. Ele só entendeu o contexto que, olha, eu não preciso necessariamente arrumar o time. Eu preciso dar confiança para os caras, levar ele na conversa, melhorar o ambiente. E isso ele faz muito bem. O que não dá é para já ou transformar o Renato, depois daquele primeiro jogo, em um cara, nossa, olha aí o Renato, que absurdo esse futebol, não vai dar certo.
nem elevá-lo ao céu depois de ganhar 3 partidas seguidas. Tudo bem, classificou na Libertadores. Nesse contexto, porque parece que chegou um cara... Mas ele não está sendo levado ao céu. Ô Vitor, eu acho que... Eu acho que a Terra não estava arrasada. Mas estava difícil florescer alguma coisa ali. Isso aí é só comida no dia a dia. Não saia nada de especial. E a Terra pode oferecer muito mais. O meu único questionamento... Rapidinho. Eu tava brincando. Claro. A gente sabe... Agora é o cover do Jorge Jesus. Todo mundo gosta. A gente sabe como funcionam as coisas no futebol. Como é isso? Na derrota o cara não serve, quando ganha 3 seguidas, nossa, é o gênio, o Renato vê o que ninguém vê. E daqui a pouco, se o Flamengo chega à liderança do Campeonato Brasileiro, jogando bem, do jeito que está, avança na Libertadores, não demora a aparecer o debate Renato na seleção brasileira. Olha aí o Renato pedindo passagem. Calma. Vai aparecer porque... Vai aparecer porque é o Flamengo, mas eu também não vou me convencer. O que eu acho, Brilha, a única coisa que eu vou discordar de você é... O ponto do oba-oba, eu vou discordar, mas eu sei que, obviamente, era uma provocação sua às nossas pessoas aqui maravilhosas. Aos senhores, rebelde, como você disse. Não tem oba-oba. Sim, eu estou sentindo o Breler um pouco rebelde. Daqui a pouco vou até chamar nosso juiz de paz, Mauro Naves, que é para colocar ordem aqui. Está querendo nos enfrentar, ô Breler. Aí, o que acontece? Eu só vou discordar de você, Breler, quando você fala que... mas o trabalho do Ceni era bom. Eu não acho. Eu acho que dentro do teto, o Flamengo tem um teto que é diferente do teto do São Paulo, que é diferente do teto do Palmeiras, que é diferente do teto de N times, do Atlético Mineiro. Dentro do teto do Flamengo, o Rogério nunca esteve próximo desse teto. Ele fez o time ser campeão brasileiro, sim, com as suas digitais, algumas mudanças importantes, uma sequência ali razoável nas últimas 10 rodadas, mas não exatamente sendo brilhante. Ele fez um time campeão carioca sem ser brilhante, até porque o Flamengo, para ser campeão carioca, não precisa ser brilhante. Ele vence a Supercopa, tudo bem, beleza. Só que ele nunca esteve próximo do teto, e esse Flamengo atual cobra muito uma proximidade com esse tal teto, com um brilho, com ganhar tudo, com ser dominante, com amassar, com atropelar todo mundo. A empolgação vinda desde a chegada do Renato Gaúcho, não é pelo primeiro jogo, porque o primeiro jogo muita gente questionou inclusive, só que era só um primeiro jogo, como agora a gente fala que são só 3 jogos. O que se tem é, esse Flamengo recupera uma alegria que há muito não era visto dentro desse ambiente. Essa alegria não foi vista por muito tempo com o Domi, essa alegria não foi vista por muito tempo com o Rogério Ceni. Mas o Renato é um animador de circo, ele tem que fazer todo mundo ficar feliz? Não. Mas esse time que já tem uma memória tática, o termo até que eu usei ontem para repetir, esse time que já tem uma memória tática e joga quase que por música do meio para frente quando tá tudo, sabe, fluindo, esse time precisava de um certo arranjo ali de bastidor. O Renato entrega isso. Daqui a 3, 4 meses, qual o repertório que ele vai entregar tático e técnico, aí a gente vai poder dizer se a empolgação é devida, se não é. Agora, o recorte é esse, são 3 jogos. Dentro desses 3 jogos, ele tinha um papel, ele não podia cair na Libertadores. Ele tinha um segundo papel, arrumar esse ambiente deteriorado naquela saída daquele auge, naquela madrugada do Rogério Ceni. Ele arrumou. Ele agora tem um outro compromisso, que é mostrar onde ele pode chegar, o que ele pode fazer esse Flamengo jogar. Não é oba-oba, mas alguns pontos iniciais ele entregou. Renato me entusiasma como o melhor técnico do Brasil? Não, mas ele era necessário para um momento de Flamengo. E acho que isso não deve ser desconsiderado. Oba-oba, falar em seleção, falar que é o técnico com o maior repertório, falar que tem maior entendimento, não. Acho que é cedo. Agora, também não dá para desmerecer o que o Renato faz até aqui. Inclusive, na classificação da última quarta-feira, eu apontei, a gente estava no linha, Vitor estava também, tinha ressalvas, tem situações a serem resolvidas do ponto de vista defensivo. Tem muita coisa ainda para alinhar. Ele sabe, ele reconhece isso em coletiva após o jogo. Agora, é animador. 3 jogos, 3 vitórias, uma classificação e um time que começa a ser um pouco mais feliz em campo, e acho que isso impacta muito no que esses jogadores de qualidade, sabe, lá nas alturas, podem fazer. Então acho que a situação é muito mais essa. Mas para você não me provocar, eu vou jogar pro Mauro, porque é o nosso juiz de paz aqui, tá para dar uma organizada, porque o Breyer hoje pegou a arma e virou para mim e pro Vitor. A verdade é essa. Eu já tô aqui espumando, mas deixa o Mauro me acalmar, vai.
Tá bom, não. O Breler. O Mauro vai trazer um vinho ali para acalmar um pouquinho. Não, nessa aí eu me acalmo fácil. Não, eu quero dizer Olha, que eu vou embora, tá? Vocês não precisam mais de mim. Não, espera aí, Dani, só para você. Fala, Mauro. O Renato tem todo o mérito por ter conseguido essas coisas aí que o Pedro acabou de elencar, né? Mudar o ambiente, não cair na Libertadores, etc e tal, blá, blá, blá. Mas, evidentemente, tudo isso foi favorecido pelo time que ele foi treinar, né? Ele se chega no Corinthians, como houve o convite anterior, ele teria conseguido nada disso. Ou talvez, melhorou o ambiente, mas e daí? E o time? E esportivamente? Era muito difícil, tanto é que ele caiu fora. Então, assim, tem todo o mérito, né, do trabalho dele, de todos esses itens aí elencados pelo Pedro, mas calma, né? Ele chegou também no lugar que parece que estava esperando por ele também, e tem um elenco maravilhoso para se trabalhar, e aí vem esse terceiro item que o Pedro coloca, até onde ele vai chegar. E aí, eu repito o que disse o Breile, que o Breile estava indo por um caminho perigoso. Se o Renato ganhar... Isso, se o Renato ganhar... peraí, Breile, se o Renato ganhar a Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, ele vai ser técnico do Barcelona até, aí ele vai ficar enorme, aí vai, entendeu? Se ele ganhar tudo isso, ele vai ficar enorme, aí pode ser que vão falar em seleção mesmo, enfim e tal, mas primeiro ele precisa fazer. Eu acho que ele está no lugar que dá todas as condições dele fazer, mesmo ele não sendo o melhor técnico do Brasil. Não, é isso, Mauro. Fala, Breile, direito de resposta. Não estou aqui no papel para desmerecer o trabalho do Renato. O Renato teve 5 anos de Grêmio, mesmo sendo ídolo lá, não é fácil ficar. O Renato tem seus méritos. Mas o meu ponto é que não se deve incensar, dourar uma pílula de um trabalho de 3 jogos. E aí eu entendo a empolgação do torcedor, tem que ficar empolgado, brincar com a situação, mas levar isso no ponto saudável e não no ponto de dizer agora ninguém para mais o Flamengo, olha a revolução que o Renato fez no time, que o Rogério não enxergava, as coisas não estavam andando com o Rogério. Você tá amargo, de relacionamento. Ele tá, tô sentindo. De extracampo. Oi? Você tá muito amargo, a gente tá sentindo porque um pouco amargo. O Renato... a gente... Eu concordo com você que a mostra... O Renato não mudou o ambiente do Breler ainda, Vitor. Calma, fala um de cada vez, pelo amor de Deus. Vitor Birner, vai você. A amostra é muito pequena, isso é óbvio, né? O elenco, você falava, não chegou num lugar que não tem terra arrasada, mas a terra ali produzia soja, trigo, arroz e um pouquinho só de feijão. Né? A pessoa saía alimentada com o título, mas saía infeliz, faltava ainda mais fartura, né, para a pessoa sorrir, né? Faltavam cores, né? Faltavam outros tipos de alimentos nascendo nessa terra, flores, mas né? O terreno tá barato. O time do Flamengo é uma terra muito fértil. O Flamengo é uma terra muito fértil, né? O Mauro Naves ia achar nesse terreno do Flamengo, ia pegar lá o beagle dele e ali achar até umas trufas ali cavando, né? Pra acompanhar o vinho que o Mauro tanto gosta, né? O terreno do Flamengo é um terreno muito especial, né? Então a gente espera, como disse o Pedro, alguma coisa muito especial. E eu acho que o maior mérito do Renato, por enquanto, até o momento, é a humildade de abrir mão de um trabalho autoral e botar o time para jogar quase como jogava com o Jorge Jesus. Tem algumas mudanças? O Bruno Henrique poderia ir mais vezes para o meio, ele fica mais aberto na esquerda, mesmo entrando de vez em quando. O Diego poderia jogar um pouco mais avançado, deixando o William Arão como o único volante, aí o Diego jogando numa linha de 3, onde jogava o Gerson, com o Everton Ribeiro de um lado, a Arrascaeta do outro. A Arrascaeta está um pouco mais por dentro, mas o conceito de jogo, mesmo com algumas mudanças de posicionamento, por isso que eu falo que é um cover, é de pressionar a saída de bola, perde e pressiona, de ir pra cima quando o time tá ganhando por 1-0, de permitir que esses caras joguem, os jogadores, como eles gostam. Isso já funcionou. Os 2 antecessores, o Dom e o Rogério, foram atrás dos seus trabalhos autorais. E os trabalhos autorais foram muito piores que os do Jorge Jesus. O cover do Jorge Jesus que o Renato tá montando, se continuar, já dá mais alegria ao torcedor pela forma como joga do que deram os últimos trabalhos dos técnicos. E tem um detalhe, se vai ganhar ou não vai ganhar, se vai ser campeão, isso a gente não sabe. A gente está falando de qualidade de jogo. E o que a gente viu nos últimos 2 jogos, e aí eu concordo contigo, uma amostra muito pequena, foi um futebol de muita qualidade, com a cara do Flamengo, que eu não vi, por exemplo, nenhuma outra vez nessa temporada com o Rogério.
Não, sim, e porque as coisas não... O time do Flamengo está mais alegre que o Breler. O time do Flamengo está mais alegre que o Breler. Eu não vejo no campo, Birner, essa distância toda do trabalho do Renato. O que faltava ali era essa alquimia, a leveza do jogador estar tranquilo, o cara comprar o discurso do técnico, dele estar satisfeito no ambiente. Isso não havia no Flamengo. E aí entendo a justificativa para trocar o trabalho. Agora, não dá para dizer que o Renato está enxergando coisas que o Rogério não enxergou. A gente via esse Flamengo do Ceni pressionar lá na frente, tentar jogar com intensidade, mas não conseguia fazer com constância, porque ele tinha jogadores com um nível de confiança muito baixo. E aí, antes de passar para o Pedro, eu só vejo que a gente não pode colocar no Renato essa aura do cara que já em 3 jogos emulou Jorge Jesus e vai fazer as coisas funcionarem, porque é um peso grande também para esse cara carregar quando a coisa não funcionar. E aí, cenário desastroso, mas que pode acontecer. Um Flamengo, uma surpresa na Libertadores, o Olímpia passa. Aí já vão dizer, olha aí, tá vendo esses caras que vocês estão dizendo que era o gênio e tal, não presta mais. Então, não se pode colocar o Renato num pedestal em que ainda falta uma estrada para andar, e não pela trajetória dele como técnico, mas no Flamengo como treinador. Prevejo sua goleada nesses 2 jogos, mas tudo bem. Pedro, já entra aí, bota o Olímpia nesse bolo e depois eu quero ouvir o Mauro. Na escolinha da tia Dani, eu levantei a mão aqui na escolinha da tia Dani, ela passou a palavra para mim. Agora falando sério, para além do tom anímico que Vitor Birner gosta e que Daniela não gosta que a gente use, que a gente precisa falar mais diretamente, para além da empolgação, a gente ouviu o que ele fala, né? Eu não tô ouvindo, Pedro, não sou só eu? Eu tô falando... Pedro perfeitamente. Então o Discord que a gente não estava ouvindo. Continua, Pedro. Mas agora falando com o Breler, além do ambiente, que eu acho que é importante, mas o Breler não foi empolgado ou contaminado com o ambiente do Renato. O Renato levou alegria ao ambiente do Flamengo, mas a alegria ainda não chegou lá na casa do Breler. Mas daqui a pouco ele vai vir com a gente na alegria. Agora falando sério do ponto de vista técnico, eu não acho que o Renato tem um valor quase zero aí do ponto de vista de trabalho, não. Eu consigo ver algumas situações pontuais diferentes do Renato para o Ceni, onde ele mexe a situação. Por exemplo, eu há algum tempo, não sei se o Vitor vai lembrar, eu pontuava a situação que eu achava a dupla de volante, a volância do Flamengo, vamos dizer assim, aquém, com poder de marcação muito aquém, desprotegia a zaga que já era frágil ficava mais instável ainda. Então eu pontuava em algumas situações que eu gostaria de ver o Arão voltando. Não é uma mudança simples, só voltar o Arão para sua posição de origem. O Ceni resistia muito, porque era uma digital dele, tinha um que ali talvez de vaidade, não querer dar o braço a torcer, de que o Arão talvez tivesse que voltar sim para essa volância, para proteger um pouco mais. Então, tem a decisão de voltar o Arão, fixar um pouco mais o Diego. O Isla já não avança tanto, quando avança sobe de maneira, quase que acompanhando ali o ritmo da bola, não exatamente disparando, espetando como fazia com o Rogério. Há uma proteção maior da zaga, o que protege, estoura menos a bomba em Rodrigo Caio e em Gustavo Henrique, que vem bem nas últimas partidas, é bom que se diga, a gente critica bastante. Então, quando há uma melhora, a gente precisa pontuar também. Então, esse dedo de proteger um pouco mais a zaga e voltar com isso, não é conservadorismo, mas voltar o Arão para sua função, o Diego mais fixado, o Isla sem e tanto, essa proteção da linha defensiva é um traço do Renato. Mas aquela pressão como era, sufocável, é o Flamengo do Jesus. Não, não é o Flamengo do Jesus. O time do Ceni, por mais que tentasse pressionar, ele fazia uma pressão diferente. Hoje tem quase que uma pressão em bloco, vamos dizer. Um jogo muito mais em bloco, jogadores muito mais próximos, diferente do que era o Ceni. Então essa pressão ela é mais eficiente. Jogadores mais próximos tendem a fechar mais os espaços do adversário. Você sufoca mais essa saída de bola. Então eu consigo ver dedo do Renato, é pouco, não é definitivo, são apenas 3 jogos, mas dedo do Renato na proteção do sistema defensivo, dedo do Renato, que era um problema do sistema defensivo, dedo do Renato na pressão sem bola na linha alta, naquela pressão lá em cima contra o adversário, e o dedo do Renato do ambiente para fazer esse time jogar quando tem a bola. Então, acho que não é só uma situação, de ambiente, motivacional, acho que tem dedo técnico, quando ele coloca o Michael em campo, volta a falar o que disse ontem, acho que o Birner falou anteontem, um dedo tático quando ele entende que o Michael, para abrir o campo com o pé direito, com o pé de abertura ali, para uma linha de 5, então assim, tem mérito também tático, é pouco, não é definitivo, não é isso que resume, e a gente pode sentenciar o trabalho do Renato,
mas tem uma coisa aqui, uma ali. Ah, mas você está empolgado com o Renato? Não, é uma questão de momento. O Renato do Grêmio não me agradava recentemente, talvez dos últimos ano e meio, 2 anos. O Renato dos 3 jogos do Flamengo inicia uma coisa que eu acho que pode vir a dar certo. Só que assim, não se invalida o recorte inicial, por mínimo que seja, por menor que seja. Mas também não se gera uma euforia, além da conta, como essa que o Breler, o anti-euforia, o Breler que não quer saber de alegria no Flamengo, criticou, Dani. Boa, vamos para o intervalo.